pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente eu vim falar sobre o último episódio final de Banana Fish. Eu levei algum tempo pra trazer esse vídeo, eu tô razoavelmente atrasado, mas eu já falei um pouco sobre isso na live que eu participei sábado passado no canal da Ingrid. Eu vou deixar o link num comentário fixado aqui no topo dos comentários. Então os primeiros acontecimentos do episódio, basicamente, eles se passam depois que o Fox atirou no Golzinho. O Ash fica em estado de choque naquele momento e o Fox consegue capturar ele e levar ele dali. Enquanto isso, o Shingo, o Caim, o Alex e agora o Blanca junto deles, eles invadem o centro de saúde mental e eles procuram os outros reféns porque eles estão tentando salvar o Max e outros reféns para conseguir fugir dali. O Ash é levado pelo Fox e por alguns capangas deles, assim como o Dr. Manahai. Ele é dopado, só que ele consegue se livrar das amarras, consegue derrubar alguns guardas e ainda eles comentam pro Fox quando ele pensa que ele não poderia escapar porque ele tava dopado. Eles falam que o Ash ele não é uma pessoa comum. Também a gente vai ver o Xing e o Blanca tendo uma relação bastante interessante, porque o Xing ele deixa os outros irem atrás dos reféns e ele vai por um outro caminho com o Blanca atrás do Ash para poder ajudar o Ash. No hospital, o Wade fica sabendo que toda aquela ação de prostituição infantil do Golzinho veio à tona e que o Golzinho e os outros vão ser punidos. O inspetor e o Charlie estão falando com o Wade sobre isso e eles falam que nessa situação toda o Ash é uma vítima, que eles queriam que o Ash pudesse depor contra isso, que as informações que ele teria para trazer são muito importantes. Isso deixa o Wade pensativo sobre o Ash de novo, e ele lembra do momento em que o Ash disse pra ele sayonara enquanto ele estava desacordado na sala do hospital lá, enquanto o Ash chorava observando ele, e pensa que ele nunca devia ter ensinado essa palavra pro Ash. Enquanto o Ash tenta fugir, alguém estraga, sei lá, faz parar de funcionar o sistema de segurança. E essa pessoa é o Golzinho, que mesmo ferido ele conseguiu se arrastar até lá e ele tira todo o sistema de segurança do ar, ajudando o Ash a fugir, atrapalhando o Fox. Enquanto isso, a gente tem dois momentos muito bons, que são todo esse percurso que o Xing e o Blanca fazem atrás do Ash, querendo ajudar o Ash. Ele é extremamente divertido, porque tem algumas passagens muito divertidas, onde o diálogo dos dois deixa todo esse episódio tenso muito mais suave, e é bem divertido ver isso, porque o Blanca ele é um cara, sei lá, com seus 40 anos e o Xing é um moleque de 14. E ver a interação dos dois dessa forma divertida, buscando a mesma coisa que é ajudar o Ash, é bem legal. Eu continuo não simpatizando muito com o Blanca, mas isso não vem ao caso. E também, neste meio tempo, a gente vai ver os outros rapazes tentando salvar os reféns. E aqui a gente tem uma das 5 melhores cenas do episódio, disparada. Enquanto eles estão lá trocando tiros com alguns capangas do Fox, eles estão meio que presos, o Max está esperando lá dentro e quem aparece do nada é uma Jessica, uma mulher completamente forte, uma mulher que não apareceu até agora nesse anime. E essa cena é muito boa porque o anime ele foi dominado o tempo todo por figuras masculinas e a Jessica ela aparece atirando em todo mundo, matando todo mundo, jogando granada e acabando com tudo. Então ela basicamente é responsável por no final conseguir salvar os reféns. E nesse momento ela abraça o Max emocionada e ele pede pra casar novamente com ela. Cara, a cena da Jessica simplesmente aparecendo, metendo bala em todo mundo, jogando granada, é muito boa, porque a gente não teve uma personagem, uma figura realmente forte feminina aparecendo no anime inteiro em momento nenhum. As poucas personagens femininas com algum destaque, que eu acho que foram 3, elas não fizeram nada de relevante até esse momento. Que a Jessica, uma dessas 3 figuras, se mostrou uma mulher completamente preparada para aquela situação. Que inclusive, se a gente for pensar de uma forma que se a gente esquecer um pouco que aquilo é uma obra de um mangá, um anime, onde foi que ela aprendeu tudo isso? O Ash consegue capturar o Dr. Manahai e ele tá fugindo dali, só que o Fox vê ele e vai atrás dele junto dos soldados. E nesse momento a gente vai começar uma espécie de luta em toda a construção, aquela grande construção que a gente tinha visto o Fox e o Golzinho observarem. As pessoas envolvidas são o Fox, alguns soldados,
o Ash e o Xing e o Blanka, que também foram para esse lugar atrás do Ash para ajudar ele. O Ash consegue lidar com alguns soldados, só que logo aparece um helicóptero. O Fox ele tá muito mais preparado com aquilo. Só que o Blanka fica bem posicionado no topo de um prédio e pede ajuda do Xing para distrair alguns guardas. E desse prédio ele consegue matar todos com um tiro só. O cara é um matador, assim, é um assassino incrível. Ele atira de uma distância muito longa, ele consegue derrubar o helicóptero e os outros guardas, os outros soldados do Fox que estavam no prédio com a ajuda do Xing, que distraía eles. O Ash então luta contra o Fox e ele escuta coisas muito dolorosas. O Fox fala inclusive sobre aquele dia em que capturou ele e estuprou ele. Aquilo deixa o Ash completamente revoltado. O Ash lembra daquilo e aquilo deixa ele numa situação muito ruim. Ele se sente realmente mal por aquilo. A gente vê que por mais forte que o Ash sempre pareceu quanto a isso tudo, aquilo tudo, aquelas coisas todas afetavam ele de uma forma muito cruel. E ver o Fox falar aquelas coisas pra ele, depois de ter feito isso, depois de ter estuprado ele, é muito triste. O Xing, enquanto isso, ele consegue pegar a maleta que o Manahai estava carregando, que tem todas as informações sobre Banana Fish. Só que um dos soldados do Fox explode o prédio e o Xing quase cai com a maleta. O Ash consegue derrubar o Fox usando uma parafusadeira automática, bem cruel eu achei, mas achei excelente, eu acho que até que foi pouco. E ele vê então o Xing quase caindo e ele ajuda. O Xing insiste para ele ficar com a maleta, que ele sabe que é importante, só que o Ash manda o Xing largar para poder segurar as duas mãos dele. Só que nesse momento o Fox aparece ali, ele sobreviveu e ele aponta uma arma pro Ash que tá preso sem saída, porque o único jeito dele tentar qualquer coisa contra o Fox seria soltando o Xing. Então de repente acontece, eu acho que a maior merda desse final, que é o Golzine aparecer do nada e dar um tiro na cabeça do Fox e matar ele. Então o Golzine acaba caindo em meio às chamas e morre também. Só que isso, pra mim, é o momento mais idiota de todo o anime, porque o Golzine acabou tendo toda a redenção dele a partir do momento em que ele salvou o Ash. E a expressão com que a Yoshida desenha o Ash olhando pro Golzine faz parecer que ele tem a mesma perspectiva. E eu já li algumas pessoas dizendo que observam um amor verdadeiro no Golzine. Só que não, isso não existe. É como eu falei na live com a Ingrid, existe uma paixão, uma obsessão do Golzine pro Ash, e talvez isso fez ele querer que o Ash continuasse vivo, ou talvez o ódio que ele criou pra cima do Fox, mas não existe nada de bom nesse homem e eu acho que a morte foi pouco pra ele. Eu inclusive fico até desanimado de saber que ele morre assim. O Xing se sente meio culpado pelo Ash não ter salvado a maleta e tudo mais. E o Ash fala pra ele que não é pra ele ficar com isso, que é pra isso tudo, toda essa insanidade acabar de uma vez. E o Xing diz pra ele desabafa com o Ash, dizendo que tudo que ele queria é que todos ficassem satisfeitos. E o Ash garante pra ele que ele conseguiu, porque ele fez um ótimo trabalho. Então o Blanka aparece, eles brigam com o Blanka, porque o Blanka esteve assistindo tudo, podia ter salvado eles antes. Mas o Blanka diz que ele imaginou que o Ash queria fazer isso da forma dele. E olhando pra baixo, ele diz que imagina que agora ele esteja satisfeito. E eles provavelmente estão falando do Golzine. As expressões do Ash são expressões que eu não aceito, porque mais uma vez ele parece pensativo sobre os sentimentos do Golzine pra ele. Eu não aceito isso, de forma alguma. Aqui tem uma cena que, se eu não me engano, ela não existe no mangá. E depois que tudo acontece no dia seguinte, eles estão vendo algumas notícias sobre o acontecimento, sobre o escândalo envolvendo a exploração sexual de menores por parte do governo americano. E o Ash está observando aquilo quando ele recebe uma mensagem dita "Congrats, Daddy". E ele logo na hora lembra do Ash. Essa cena é muito boa, muito boa. Ela é muito importante, porque o Ash, ele realmente criou esse vínculo, esse laço com o Max durante todo esse tempo. O Xing vai ao encontro do Yetlang e nessa conversa, que é uma conversa muito emotiva, ele parece preparado para matar o Yetlang, só que isso não acontece. Ele critica o Yetlang por tudo que ele fez, por ter usado o Lau como arma para atirar no Wade,
por ter traído todos os irmãos chineses dele, por ter feito o que ele fez com todas as pessoas. O Xing diz pra ele que nunca vai perdoar ele por nada disso. E ele diz que tudo que ele estava fazendo era por puro ciúme, porque o Ash encontrou aquilo que ele nunca conseguiu. O Ash encontrou no Wade alguém que realmente se importava com ele, encontrou o amor no Wade. E é isso que fazia esse ódio do Yeti-Lang crescer, porque ele via muito dele e do Ash, muita semelhança entre os dois, só que o Ash tinha algo que ele não tinha encontrado. O Xing então diz pra ele que ele não vai matar ele e que ele precisa ficar vivo pra consertar toda a merda que ele fez, porque agora Chinatown virou uma desgraça e as ruas estavam muito perigosas. E ele garante que vai ajudar o Yeti-Lang. Nesse momento ele diz que então ele não entende porquê, mas ele não consegue odiar o Yuji. E ele diz que vai ajudar a colocar as coisas em ordem. Ele encontrou alguém que aparentemente se preocupa e se importa com ele. E esse alguém aparentemente é o Xing. É mais uma coisa que eu não aceito muito, porque eu não me conformo com esse final onde todo mundo que fez muito mal pra todo mundo tá tendo o seu momento de redenção. Mas o Xing ainda fala pra ele que ele tem que esquecer o passado dele, ele já vingou a mãe dele e ele tem que deixar isso pra trás basicamente e consertar tudo que ele fez de errado. É uma cena muito dramática, muito forte, mas é uma cena muito boa. Inclusive tem uma troca de tapas que na hora que o Xing bate nele, joga ele no chão de uma forma assim. É uma cena realmente muito boa e a gente vai ver uma versão do Yuji que a gente não tinha visto muito bem até agora. Até vimos no momento em que ele conversa com o Blank e conta a história dele, mas não é nada comparado a isso, porque no momento em que ele cai nos pés do Xing, os olhos dele praticamente imploram para que o Xing mate ele, só que o Xing diz que não vai dar essa livração, ele tem que consertar tudo que ele fez a Chinatown. O Ash garante ao Blanka que ele não vai fazer nada contra o Yuji, ele não vai matar o Yeti-Lang se o Yeti-Lang não fizer nada contra ele. Então eles falam sobre o Wade, porque ele vai estar voltando pro Japão. O Ash pensa em tudo que o Blanka falou e ele explica que ele não queria aceitar aquilo, como ele era perigoso. Como tudo que ele oferecia pro Wade era perigo, só que então ele começa a pensar em como ele se sentia com o Wade. Ele lembra de quando eles se conheceram, que é uma cena muito nostálgica, e quando eles se conheceram, como o Wade não tinha medo dele, não desconfiava dele. E o Ash pensa em como a presença do Wade completa ele, só que mesmo aquilo deixa ele desesperado por qualquer coisa que possa acontecer com o Wade. Ele diz que perto do Wade ele sente vergonha e medo dele mesmo, porque ele acaba se tornando apenas uma máquina de matar pessoas como se fossem nada. Ele diz que com a volta do Wade pro Japão ele nunca mais vai encontrar o Wade e basicamente ele tá fazendo isso pelo bem do Wade, só que ele diz que mesmo que eles estejam longe, eles são amigos e que mesmo que eles nunca mais se vejam, isso não vai mudar. O Blank então convida o Ash para morar com ele no Caribe, só que o Ash diz que ele não vai para lá simplesmente para preencher um vazio que ainda existe no Blanka. Eu não respondo por mim se eu começar a chorar daqui pra frente, porque a gente chegou nos momentos mais tristes do episódio. O Wade ele chama o Xing no hospital e pede que o Xing entregue ao Ash uma carta, porque ele disse que ele mesmo queria entregar, mas como ele tá debilitado ainda, ele tá numa cadeira de rodas e tudo, ele não consegue fazer isso. O Xing procura o Ash, que estava na biblioteca pública, e ele encontra com o Ash e ele entrega a carta e diz pro Ash ver ir atrás do Wade fazer alguma coisa, porque ele não viu o Wade desde então. Só que o Ash diz que ele tá deixando o Wade voltar pro mundo dele, que tudo que ele oferece é perigo e ele não quer mais isso pro Wade. O Xing se irrita, ele se desespera, ele realmente quer que os dois possam ficar juntos e as expressões dele são desesperadas e muito tristes, enquanto o Ash tenta manter uma postura fria. Só que ele tá destruído. O Ash tá fazendo aquilo pelo bem do Wade, mas ele sabe que aquilo nunca vai fazer bem a nenhum dos dois. Quando o Xing pergunta então se o Ash quer que ele mande algum recado, porque não tem mais tempo, o avião logo vai partir, o Ash não responde e o Xing sai dali gritando com ele. Então a gente vai ver o Wade e o Shinichi Ibe prontos para se despedirem do pessoal no aeroporto, da Jessica, o Max e todos eles.
E então a gente vai ver em outro plano acontecendo ao mesmo tempo, em paralelo, o Ash ele decide abrir um envelope e ler a carta do Wade. E junto da carta tem uma passagem pro Japão. O Ash ele lê a carta onde o Wade fala que ele não aceita essa ideia de que os dois vivam em mundos diferentes. Que as diferenças dele, tanto étnicas quanto das vidas deles, do mundo em que vivem, não são assim um grande problema, que o Ash sempre teve isso como uma barreira, mas o Wade nunca viu dessa forma. Ele ainda fala que ele conheceu pessoas incríveis, e nesse plano, em uma cena muito triste que a gente vê, ele vê de longe, escondidos, a gente tem o Bones, o Kong e o Alex se despedindo dele, dando tchau de longe. Eles são muito animados porque eles criaram um carinho muito grande pelo Wade e essa cena é muito boa. Então a gente vai ver, continua a carta, o Ash continua lendo essa carta, onde o Wade diz que nunca teve medo do Ash. Que na real ele percebeu que o Ash sempre foi muito mais ferido e muito mais frágil do que ele. Na carta o Wade ainda diz que o Ash sempre foi maior, mais forte e mais inteligente do que ele, mas que uma coisa que ele nunca conseguiu evitar de sentir é que a todo momento ele tinha que proteger o Ash. E a gente vê algumas cenas de passagens deles, como o Ash ensinando o Wade a atirar e outros momentos. E nesse momento, quando o Ash termina de ler essa parte da carta, ele pega e sai correndo. Ele muda completamente de opinião, ele vê o quão importante o Wade é pra ele e que ele não vai conseguir viver bem longe dele. Enquanto o Ash corre em direção ao aeroporto, uma figura estranha esbarra nele e sangue começa a cair. Então foi o Lau. O Lau ele parou o Ash e ele deu uma facada no Ash, uma facada no estômago dele ou em alguma região assim. E ele reclama porque o Ash nunca deixou a guarda baixa e o que aconteceu nesse momento que foi tão fácil. O Ash atira nele e mata o Lau, só que ele começa a sangrar, as cartas caem e ele se desespera para juntar essas cartas. Enquanto isso no aeroporto, o Shinx chega e diz pro Wade que o Ash mandou uma mensagem para ele, que o Ash mandou dizer até mais, o que também é uma mentira, porque o Ash nunca mandou dizer nada mais. O Xing, ele se mostrou uma das pedras mais preciosas que a gente teve durante toda a história nesse momento, porque o Wade precisava escutar aquilo. No avião, o Ash fala ao Ibe de uma vez que ele lembra de brigar com o Ash, e de ver o Ash de se desculpar na biblioteca, e que lá ele viu uma figura calma em meio a toda aquela confusão, mas que isso tudo na real ele via uma figura ao mesmo tempo muito solitária. Ele diz que aquela solidão era muito sublime e ao mesmo tempo era inacreditável ver ele daquela forma. E que foi um dos momentos em que ele percebeu que ele sempre quis proteger o Ash do destino dele. O destino que parece que cada vez mais tentava afastar os dois. O Ash ferido, ele corre para a biblioteca municipal e continua lendo a carta, enquanto o Wade cai no choro no avião, do lado do Ibe, lembrando do Ash, pensando em como ele sempre quis proteger o Ash do destino, mas ele não conseguiu. Ele ainda fala na carta pro Ash sobre a história do leopardo que o Ash falou uma vez, e que ele sempre acreditou que o leopardo ele não saberia como voltar depois de chegar ao topo da montanha. E ele lembra pro Ash que ele falou que o Ash não é um leopardo e que ele poderia saber como voltar, como sair disso tudo. E ele ainda termina a carta dizendo que está sempre ao lado do Ash e que a alma dele vai estar sempre com ele. E nesse momento então o Ash começa a chorar em cima da carta e ele acaba desmaiando por causa da hemorragia em cima da carta.
O Wade se despede dando adeus pra América, ele dá adeus pra Nova York, mas quando ele pensa no Ash, ele diz que não vai dar adeus, porque ele sabe que não importa o quão longe os dois estejam, um dia eles vão se reencontrar e que o Ash vai ser sempre o melhor amigo que ele já teve. Então a gente vai ver a cena do Ash sob a carta, ele caiu sobre a carta lá na biblioteca e uma mulher vê ele dormir, ela acredita que ele esteja dormindo, uma mulher que trabalha na biblioteca, só que as expressões do Ash caído sobre a carta, ela é uma expressão extremamente serena, com um sorriso no rosto, e ela decide não perturbar ele. Ela diz que não pode dormir ali, mas ela decide deixar, porque ela diz que os sonhos dele devem estar sendo muito bons com aquelas expressões. Eu acho que ao longo desse vídeo eu já falei muito sobre o que eu achei do episódio. Eu achei realmente que eu tava preparado pra assistir esse final, porque eu já tinha lido o mangá, mas eu em momento algum tive preparado. Em momento algum eu tive realmente preparado pra viver aquilo de novo. E eu tava assistindo de novo para poder gravar esse vídeo e eu já tô nesse estado de novo, e falar sobre isso me deixa mais uma vez muito emocionado. Esse anime ele mexeu comigo de diversas formas. A história do Ash, ela é complexa, ela é triste, e as vivências dele com o Wade tornam isso tudo uma coisa de segundo plano. A felicidade quando ele tá com o Wade é muito mais forte do que tudo isso. Eu não sou feliz com esse final, eu realmente queria que o final fosse diferente, eu sempre sonhei com isso. Eu sempre achei que a Yoshida, a autora, ela é um pouco sádica com toda a história de Banana Fish. Eu não aceito que boa parte das pessoas que foram ruins ao longo da história tiveram sua redenção no final, e o Ash, ele simplesmente se conformou com aquilo, ele preferiu não pedir por ajuda. Eu acho que eu nunca vou aceitar isso, como boa parte do fandom. Não é como se eu não gostasse do final, porque a forma... gente, realmente é muito difícil me emocionar com alguma coisa. Mas a forma como o final, como a carta do Wade me toca, me emociona. E como reviver tudo que eles passaram. E agora chegando a este final, chegando a esse destino pro Ash. Aquilo pelo que eles lutaram tão contra. Realmente me emociona demais e é bem difícil de lidar. Então, como eu disse, eu realmente não fico feliz com esse final. Eu acho que ele funciona bem pra série, só que tem algumas coisas que me deixam bastante desconfortável sobre ele. Eu realmente queria que as coisas fossem diferentes. Eu não vejo um porquê de o final não ser feliz, entendeu? Parece que ela tentou fugir um pouco do clichê de as coisas darem certo no final, só que em certos momentos não tem problema ser clichê. Porque ele não é um anime que foi feliz ou foi vitória o tempo todo. Ele foi triste durante todo o anime, ele foi sofrimento durante todo o anime. Um final feliz não ia matar ninguém. Por enquanto é isso. Se vocês quiserem que eu volte a dar minha opinião sobre esse episódio, sobre o final do anime como um todo, eu posso voltar. Mas esse episódio ele continua me emocionando demais e fica até difícil gravar esse vídeo. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se em algum momento a minha voz ficou difícil de ouvir, ficou meio fanha, você me desculpa, mas eu não tinha como controlar algumas emoções enquanto eu gravava esse vídeo, enquanto assistia novamente o anime. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam realmente sobre o final. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenho alguns planos muito legais para trazer novos conteúdos sobre Banana Fish, porque eu sei que o anime acabou, mas inclusive existe uma informação, postaram em algum dos twitters oficiais que envolvem staff de Banana Fish, sobre uma possível produção original pro anime ainda daqui a algum tempo. Não tem data, não tinha nada de específico. Algumas pessoas cogitaram Garden of Light, que é um dos spin-offs, mas como eles falam em original, eu acho pouco provável, e isso deixa uma certa esperança de que eles mudem o final, porque eu não aceito esse final enquanto eles não adaptarem Garden of Light,
que pra quem não sabe é um spin-off de Banana Fish onde a questão de morte do Ash acaba se concretizando, porque isso é confirmado lá nesse spin-off. Só que teoricamente esse final, pra quem não conhece o mangá ou não conhece a história de Guardian of Light, ele fica meio aberto. Eu realmente adoraria que eles produzissem uma história original onde o futuro fosse diferente, onde o Ash pedisse por ajuda e conseguisse viajar e viver com Wade, mas eu não vou criar grandes esperanças. Como eu tava dizendo, eu tenho alguns projetos bem legais envolvendo a história do Ash, trazer vídeos sobre histórias do Ash, do Wade. Eu quero um novo vídeo de melhores diálogos, uma parte 2 do episódio 13 ao 24, assim como eu também pretendo trazer o vídeo de Guardian of Light o quanto antes, para vocês conhecerem um pouco mais de spin-off. Deixa aqui nos comentários também ideias que vocês tenham de vídeos que vocês querem sobre Banana Fish, porque eu não quero deixar esse anime morrer. Ele foi extremamente importante pra mim, ele foi um anime que mexeu muito comigo e foi com certeza pra mim o melhor anime de 2018. Não sei se é só pela forma emocional como esse anime me tocou, ou como ele foi importante, como ele ajudou o canal a crescer, ou pelas pessoas maravilhosas que eu conheci por esse canal, por esse anime. O anime ele me entregou coisa demais, eu conheci pessoas incríveis, eu fiz amigos incríveis por causa da página e do grupo. O canal ele voltou a crescer de uma forma que eu nunca mais tinha visto. O canal estava completamente estagnado, o crescimento dele, ele voltou a crescer de uma forma muito constante, muito legal. E mais do que isso, eu conheci os inscritos maravilhosos que eu tenho hoje em dia, que o engajamento que os inscritos têm comigo no canal é muito legal. Vocês são foda, eu acho que é por isso. E essa é uma das coisas que o anime mexe tanto comigo, sem falar da história, porque realmente é uma história muito complexa, triste e ao mesmo tempo muito feliz, que volta a ser triste no final. Então mais uma vez, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo para me ajudar a crescer e para me dar uma força depois de eu ter me emocionado de novo com esse episódio. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse último episódio e eu vejo vocês no próximo vídeo. A propósito, a gente não tem mais vídeo de Banana Fish, eu vejo vocês na análise do episódio 12 de Dakaichi, no meu vídeo especial de aniversário, dia 29. Um grande beijo, tchau, tchau.